Meu nome é Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt. e esse é o podcast Patramada Criminal. Bem-vindes. Sejam muito bem-vindos. E se você vier reclamar do estamos- bem-vindes, é bom você já ir embora, porque ninguém tá num dia bom aqui hoje. Já fica esse aviso. Você foi avisado. Se falar, parei de ouvir no bem-vindes, você vai tomar uma. Porque hoje eu não tô boa. Eu vou responder. Eu aviso, eu ainda respondo do meu perfil pessoal pra patada vir de mim pro podcast nos prejudicar. Hoje, quem vier me encher o saco por conta do bem-vindos vai levar. Gente, essa história é tão ruim que se você vier reclamar do bem-vindos e não da história, você precisa de mais problema na sua vida. Não é possível, sabe? É por conta de... essa é a origem do problema. É gente que acha que pode falar o que quer sem sofrer consequências. Já começou tudo a dar errado aí. Ai, enfim. gente, ainda estou aqui revoltada com essa história. Nossa, gente. Desculpa, gente. É que esse caso bateu muito em mim, assim. Foi difícil, tá? Se eu soubesse no que Não. estava me metendo, quando o Mirlene me mandou e perguntou, você tá vendo? Eu não sei se eu teria... Talvez eu tivesse esperado um pouco mais. Mas, nossa. Né? Que... Mas, gente, a Renata fez esse roteiro e o quê? 3, 4 dias Foi. consumindo. São 3, 4 dias consumindo absolutamente tudo sobre esse caso. É. Então, obviamente que isso pesa no psicológico de qualquer pessoa. E agora a gente tá gravando tudo no mesmo dia. Então, a revolta do episódio anterior ainda está com Sim. a gente. Sim. Entendeu? Desculpa. Não me é uma exaltei. coisa que a gente não teve uma semana e 2 dias pra dar uma respirada. Não, a Não. gente... Eu ainda preciso de um cigarro e uma pinga, gente. É isso que, entendeu? Eu ainda tô Nossa. nervosa, descompensada. Então, É. estamos descompensadas. Não, eu tô descompensado. Mas eu tô feliz que eu vou ouvir o final dessa história, porque... eu tô revoltada, mas eu também tô curiosa. Não, é que essa história, gente, essa história é muito louca, assim, é uma coisa que realmente eu não tava preparada pra esse nível de maldade e por esse nível de futilidade, sabe? Eu acho que é uma futilidade, é uma... Eu sabia que ia ser pesado, porque quando uma família inteira é envenenada, é óbvio que vai ser uma história pesada, mas eu acho que o nível de maldade e de futilidade choca mais, gente. Como é que você pode ser uma pessoa tão ruim, tão isso. azeda? Uma pessoa azeda, uma pessoa nojenta, uma pessoa escrota. É isso, é a pior pessoa. Assim, não tem nenhuma redeeming quality, não tem nenhuma qualidade redentora que eu consiga enxergar. É um erro da natureza, é isso, vai pra lista de erros da natureza. Eu não consigo encontrar outra explicação, não consigo. Não. Mas bom, gente, caso você não saiba do que a gente tá falando, se você acabou de aparecer aqui, primeiro me perdoa, eu não sou sempre assim. Imagina quem ouve pela primeira vez, já me ouve dando uma patada. Não é sempre assim. Normalmente sou eu que dou as patadas, gente. A Renata é a fofa, tá? Normalmente. Nossa, Aqui a gente trocou de papéis hoje. Hoje a gente tá no mundo inverso. Eu tô exaltada. Não, esse caso mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Não dá, por isso que não dá pra fazer muitos assim por ano, né? Porque quando vem, existe um peso emocional, né? Mas se você, de novo, se você foi pego de paraquedas, eu recomendo que você volte um episódio, porque a gente tá falando do caso da Daisy Moura dos Anjos, que é um episódio de 2 partes. Essa é a parte 2. Então, se você chegou agora meio perdido, você vai ficar mais perdido ainda, porque a gente vai começar a história do meio, né? Isso. Se você tá com preguiça, pensa, não, gostei, já cheguei aqui tomando uma patada por uma coisa que eu nem fiz. Gostei da energia caótica. Não tem problema, eu resumo a parte 1 pra vocês, gente. Resumindo muito, a gente contou a história da família dos Anjos, que é formada pela Zeli e o Paulo, pela Neuza e o João, pela Tatiana, pela Maida, pelo Jefferson, pelos filhos do... Nossa, eu falei o nome de todo mundo até eu me perdi. Pela Daisy, pelo Diego... E pelos filhos da Tatiana, o esposo dela, Daisy e o Diego. Tudo uma família, tudo certo. Uma família grande, todo mundo morava na mesma rua. Até a Daisy chegar na família, né? Até a Daisy conhecer o Diego e eles começarem o namoro, a convivência era descrita como muito harmoniosa. A Daisy chegou causando. Ela comprou 2 tretas que ela considera grandes com a família. Eu nem consideraria uma treta. Tipo, ela causou... todas essas situações viraram treta por causa dela. Fato. A primeira treta foi que a prima dela ia casar primeiro que ela na igreja que ela queria casar. A prima dele.
A prima dele, né? Desculpa. A prima dele queria casar na mesma igreja que ela queria casar e a prima agendou o casamento antes do casamento dela. Ela ficou irritada e jurou ódio eterno a essa prima dele, do Diego, né? Do marido dela. Por conta dessa treta com a Tatiana, né? Do casamento, a Daisy desistiu de casar na igreja Herol, assim. Ela falou, já que eu não vou ser a única pessoa a casar nessa igreja, não quero casar em igreja nenhuma e só casou no civil. E proibiu o Diego de ir no casamento da prima. Tá. A segunda treta foi logo depois do casamento, quando Daisy e Diego se mudam para casa dos sogros da Daisy, né, que são a dona Zeli e o seu Paulo, e acontece uma confusão, a dona Zeli acaba sacando R$ 600 da conta do Diego por engano, no dia seguinte ela devolve esse dinheiro, só que isso para Daisy já foi uma afronta. A Daisy que controlava as finanças, né, eu imagino que ela tenha visto, eu acho que ela deve ter sido a pessoa que viu que o dinheiro saiu, e a Zeli falou, desculpa a confusão, toma aqui o dinheiro. Eu sei que a Daisy ficou pistola o suficiente para abrir um boletim de ocorrência contra a sogra, apesar do dinheiro já ter sido devolvido. E segurar essa mágoa, esse rancor por mais de 20 anos. Sim, isso aconteceu em 2000, tudo isso aconteceu no começo dos anos 2000, gente, é uma treta de 20 e poucos anos. E ela nutriu esse ódio para sempre, mesmo tendo saído da casa dos sogros, tendo morado ao redor do Brasil, tendo mudança financiada pelos sogros, o ódio dela nunca acabou. A situação da Daisy e do Diego em casa era extremamente caótica, eles estavam sempre tretando, ela é descrita como controladora, mas como toda boa psicopata, não sei se ela é ou não, mas pra mim deve ser, ela tinha aquele charme superficial, então ela enganava bem as pessoas até um certo ponto, até que o convívio se tornava mais próximo e ela mostrava quem ela era. Essa é Daisy pra vocês. Resumindo as tragédias, né, que se abateram sobre a família dos Anjos, depois, né, as tragédias além de Daisy, em maio de 2024, as enchentes fizeram com que a dona Zeli e o Paulo perdessem a casa. Por conta disso, eles decidiram se mudar para Arroio do Sal, que era onde eles tinham uma casa na praia. Eventualmente, o Diego e a Daisy foram visitá-los. Nessa viagem, o Paulo pede para o Diego pegar e jogar fora um cacho de banana que ele tinha esquecido na casa que alagou em Canoas. Em vez de jogar fora, o Diego fala que as bananas ainda estão boas, né? Ele tira as que estão estragadas, leva as bananas boas para casa. O Paulo e a Zeli comem as bananas, os dois passam muito mal, o Paulo perde a vida, a Zeli sobrevive. Na ocasião, a morte foi considerada intoxicação alimentar, porque, infelizmente, muitas pessoas, principalmente de mais idade, estavam perdendo a vida por conta de consumo de alimentos intoxicados pela enchente, né? Contaminados pela água da enchente. Então, de certa forma, né, a Daisy meio que escapou. She got away with murder, nesse caso, né? Ela escapou de qualquer suspeita, né? Sim. Ela não despertou suspeita na polícia. A família que sabia quem ela era, a família do Diego... Principalmente a Tatiana. Principalmente a Tatiana, a prima, desconfiou da morte do Paulo e chegou a falar sobre fazer um exame toxicológico, o que a Daisy foi totalmente contra. A Daisy, que é católica fervorosa, devota de Nossa Senhora, queria inclusive cremar o corpo do sogro. Não conseguiu porque os próprios médicos desconfiaram e um médico assinou, como a gente comentou, né, no Brasil, para você autorizar a cremação, 2 médicos têm que assinar. Um médico assinou e o outro não. Então ela não conseguiu a autorização da cremação. Ainda bem que, e falando sério, tá? Parece que é uma piada, mas não é. Ainda bem que essa mulher fez contabilidade não funerária, porque se ela tivesse uma funerária, ela tinha cremado o corpo escondido. Nossa, sim. Ainda bem que ela não tinha essa formação, porque se ela tivesse, tipo, se ela tivesse os qualquer meios, acesso, ela teria. Se ela tivesse qualquer acesso. E aí, ok, isso acontece. Ok, não, né? Nada aqui tá ok. Mas enfim, isso acontece. Por um lado, a família dos Anjos está desconfiada, mas eles também estão de luto, porque foi uma morte repentina. Foi uma, assim, ninguém esperava que aquilo fosse acontecer, obviamente. Então, eles estavam desconfiados, mas também estavam vivendo luto. De certa forma, passou. Até que chega o dia 23 de dezembro. As irmãs, né, que são a Zeli, a Neuza e a Maida e a Tatiana, que é filha da Neuza, todas fazem uma confraternização com os respectivos maridos, companheiros, a família lá, para comemorar o Natal. A Daisy e o Diego não foram, por conta de uma treta de família, porque a Daisy tinha chamado a dona Zeli para passar o Natal com eles, e a Zeli não queria passar com a Daisy, queria passar com as irmãs dela. Quem vai julgar, né?
A Daisy. Daisy julgou, Daisy fez um escândalo, o marido teve que segurar ela porque ela começou a jogar coisa nele, porque ele queria ver a mãe no Natal. Pra acalmar os ânimos, mais uma vez o Diego não vai passar o Natal com a mãe. Então passam Zeli, Neuza, Tatiana, todo mundo na casa. Dona Zeli faz um bolo de reis, que era uma receita que ela sempre fazia há décadas. As pessoas comem, o gosto do bolo tá estranho, e quando a parte 1 termina, a gente tem um total de 4 óbitos na família dos anjos. O Paulo, que faleceu em setembro, Maida, Neuza e Tatiana, que vieram a óbito depois de comer o bolo de reis. Sim. A Dona Zeli e o filho da Tatiana foram internados em estado grave, mas sobreviveram. Nossa, Gente, a Dona Zeli tá sobrevivendo aí, ó. Gente, a segunda tentativa de envenenamento que essa senhora sobrevive. Olha isso. O filho da Tatiana teve alta no dia 3 de janeiro. Não citei o nome dele aqui porque é uma criança, não tem nada a ver com essa história, e quanto mais longe isso passar da vida dele, melhor. Não interessa saber quem é. Fato. Foi por isso que eu não falei o nome do marido da Tatiana também. Eles não precisam de mais exposição do que eles já estão tendo na vida deles. Não que nem... As outras pessoas que eu tô citando o nome, gente, elas estão dando entrevista, eles estão falando, estão dando a voz. Quem não tá dando entrevista, eu não tô citando o nome e não tô dando o nome de nenhuma criança também. Tá. A Zeli, que estava em um estado mais delicado, até porque ela foi a que mais comeu o bolo, e porque não foi a primeira vez que ela passou mal, né? Ela só viria a ter alta no dia 10 de janeiro. Nossa. No dia 25 de dezembro de 2024, no dia do falecimento da Tatiana, a perícia já foi para a casa da Maida para coletar amostras do bolo e identificar a origem da intoxicação. Ótimo. Lembra que eu falei que calma que piora, que você passa mais raiva? As notícias chegaram, né? Imagina. As notícias rodaram. Ao saber do ocorrido, a Daisy e o Diego correram para o hospital. É claro. E em 26 de dezembro de 2024, a Daisy levou água, suco e chocolate para Zeli no hospital. Filha de uma puta, ela ainda tá tentando. E, segundo, a gente não sabe quem era, tá? Porque tinha um parente, eles estavam tão preocupados que tinha um parente com a Zeli no quarto. A Zeli tava na UTI, tá? E quando a Daisy... Eu não entendi direito, tá, gente? Porque eu sei que na UTI você normalmente fica sozinho, mas que tem períodos de meia hora do dia que você pode visitar a pessoa, né? Sim. Eu não tenho certeza se isso aconteceu quando a Zeli já tinha saído da UTI ou se foi nessa meia hora de visita. Isso não é dito, esses detalhes não são dados. O que a gente sabe é que, em determinada situação, a Daisy e o Diego foram para o quarto em que a Zeli estava, tinha mais uma pessoa nesse quarto, e essa pessoa que estava acompanhando a dona Zeli não permitiu que ela consumisse nada. Por quê? Ela viu que os lacres das 2 garrafas estavam rompidos, tanto da água quanto do suco. E aí ela pegou e jogou os alimentos fora. Tá. E piora, por quê? Ainda segundo o depoimento dessa pessoa, durante a visita, a Daisy foi interrogar a dona Zeli sobre a origem das uvas passas e das frutas secas que ela usou no bolo. Claro. Tentando alegar que as frutas que ela usou no bolo também poderiam estar contaminadas pelas enchentes. Claro. Então, assim, ela foi tentar jogar na sogra a responsabilidade por ter matado a família inteira. Mas será que você não usou nada estragado? Ou seja, agora a mulher tá se recuperando de um envenenamento e ela tá extremamente deprimida pelo luto de 4 pessoas da família dela. E agora ela tá deprimida pela ansiedade de que talvez foi ela que matou as 4 pessoas da própria família, né? De que a responsabilidade pelas frutas, pela uva, não sei o que é dela. É uma vaca, gente. Essa mulher é horrível. Ela não tem um pingo de dignidade, de empatia, de coração, não tem nada, não é absurdo? Nada. Não sou eu que tô muito indignada à toa, né? Porque eu fiquei, cara, eu pensei, será que eu tô amarga? Não é muito revoltante? Porque, tipo, gente, é você tentar matar e ainda torcer a faca na pessoa, sabe? A Zeli não é só esfaquear, é torcer a faca e cavucar a pessoa com a faca. Não é possível, Natália, gente. a Zeli perdeu toda a família dela. Morreram as duas, ela não tinha mais ninguém. Ela perdeu o pau. Ela fala isso, ela perdeu o marido, ela perdeu a irmã ela perdeu as 2 irmãs, as melhores amigas que ela tinha, ela perdeu a sobrinha e a afilhada. Ela não tinha outras irmãs.
Sim, é isso que eu tô falando. Ela Ela não tinha enfiou a mais... faca e depois torceu. Ela fala numa entrevista, ela fala, agora eu só tenho a família do Paulo. Nossa, gente, que O tristeza. João perdeu a esposa e o irmão é melhor amigo. Hum. Então, assim, eu tenho uma, nossa, eu fico até, eu perco o rebolado com essa mulher, de verdade. Se ela me desconcerta. Hum. A situação chegou num ponto em que ninguém da família dos Anjos ousava encostar em qualquer coisa que tivesse sido trazida ou oferecida por Daisy e Diego. Graças a Deus. Se prepara que agora você vai ficar com ódio. Você vai ficar com ódio, porque eu fiquei. A Maida e a Tatiana foram sepultadas juntas em Canoas. E mais uma vez, a Daisy tentou se intrometer nos preparativos. Nisso vem Jaqueline, nosso Deus Ex Machina. Vocês vão entender por que agora eu chamei ela assim na parte 1. A Jaqueline vai pro velório da melhor amiga com quem ela cresceu junto e vê a Daisy debruçada sobre o cadáver da Tatiana. Ao se aproximar, a Jaqueline percebeu que a Daisy teve a pachorra de colocar um terço e uma rosa nas mãos da prima, do marido e da mãe. Gente, que deboche. Ela foi por um tercinho e uma flor. Que deboche. Nossa Senhora. Nossa. Se fosse a Jaqueline, eu tinha catado essa mulher pelo cabelo, eu tinha esfregado ela no chão, no asfalto. Ela fez melhor. Ela arrancou o terço do corpo da Tatiana e foi imediatamente para a polícia. Ela foi para a polícia de Canoas, que no começo não estava envolvida nas investigações, né, porque os envenenamentos tinham acontecido em Torres. E ela foi para Canoas, ela falou que ela nem pensou, ela foi para a delegacia mais perto, falou que quero falar com o delegado. Claro. Nessa, sim. Certíssima. E aí ela, sobre isso, eu tô falando o nome dela agora, no começo, nas primeiras matérias, ela não quis se identificar. Depois que a história teve o desfecho que teve, ela já tá mostrando o rosto, tá dando entrevista, por isso que eu tô dando o nome dela. Ela conta, relatei a questão das ameaças que a Daisy fez a Zeli, que a Tati me falou. A história da mensagem que a Daisy mandou pra Zeli, dizendo que ela ainda ia ver toda a família dentro de um caixão. Do Paulo também, né? Ela chegou a dizer, eu quero que tu morra para o Paulo em uma discussão. Nossa Senhora. Pouco tempo depois, a perícia descartou a intoxicação por degradação de alimento, né, que seria a causa da enchente, que ela tanto falava que era a causa, por conta da altíssima quantidade de arsênio encontrada em amostras de sangue coletadas da Tatiana, da Maida e da Neuza. Para se ter uma ideia, 35 microgramas de arsênio já são suficientes para causar a morte de uma pessoa. Em um dos 3, tinha uma concentração 350 vezes maior de arsênio. 350 vezes maior do que a dose fatal. Sim. Por isso que o Jefferson falou, quem não vomitou morreu. Não tinha como você sobreviver a uma dose dessa. Gente. E calma, que eu acho que, eu não sei se você vai, quando você se ligar da magnitude, o quão diabólico era o plano dessa mulher. Por quê? A investigação policial revelou a presença de arsênio no bolo e na farinha. E a perícia confirmou que o arsênio foi colocado na farinha. Mas antes, gente, antes, né, de explicar tudo, de explicar o caminho da investigação, vamos falar um pouquinho sobre o que é o arsênio, né? E para falar um pouco sobre o assunto, como eu não sou da área, eu separei um artigo, um trecho, na verdade, de um artigo da revista super interessante, escrito pela jornalista Bela Lobato em janeiro desse ano, de 2025. Também está nas nossas fontes, tá? Se vocês quiserem ver na íntegra, eu peguei só um trechinho. O artigo foi, inclusive, escrito por conta desse caso, tá? Eles falam até, é bem completo, então para quem se interessa por química e tal e quiser ver, vai estar na descrição do episódio. Isso, todas as fontes estão na descrição do episódio, se você quiser, Sim. A gente inclusive incentiva que você vá e dê uma olhada por você mesmo, né? Você mesmo vai verificar o que está sendo falado. E o artigo diz, o arsênio inorgânico parece ter saído de um romance criminal de Agatha Christie. A Agatha me faz sorrir. Sem cor, sem cheiro nem sabor, a substância é altamente tóxica e passou despercebida em muitos assassinatos. Na Idade Média e no Renascimento. Por isso ficou conhecido como o Rei dos Venenos. É um velho conhecido da humanidade. A descrição mais antiga de sua toxicidade pode ser encontrada em um trecho do papiro Ebers, um dos mais antigos documentos sobre medicina já encontrados, datado de 1550 a.C. Faz muito tempo que a galera conhece essa parada.
Apesar de ser lembrado por seus riscos, o arsênio tem diversas aplicações na indústria e na agricultura, por isso que é vendido ainda. Pode estar na sua mão agora mesmo. Ele é utilizado para a produção de semicondutores, como arseneto de galho. Arseneto de galho, presentes em dispositivos eletrônicos. No corpo humano, em grandes quantidades, o arsênio interfere em processos celulares e bloqueia mais de 200 enzimas essenciais para o funcionamento do metabolismo, Meu Deus. prejudicando principalmente fígado, rins e sistema nervoso. Nesses casos, a coisa começa parecida com uma intoxicação alimentar, com dor abdominal, náusea, vômito e diarreia em poucas horas. E, agora que a gente já sabe o que é o arsênio, voltando para a investigação. Gente, a partir do momento em que o arsênio foi confirmado na farinha, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul deu início a uma operação denominada Aquatofana, nome dado em referência a Júlia Tofana, cuja história será contada para os nossos apoiadores em um episódio exclusivo mais pra frente. Aguardem. Uhul. Eu vou contar a história toda da Júlia no episódio para apoiadores mesmo, gente, mas só para dar um contexto para vocês entenderem a origem do nome, a Júlia Tofana entrou para a história por ter desenvolvido um veneno extremamente potente, cuja receita nunca foi descoberta, mas que acredita-se que tenha sido feito com uma mistura de arsênio, chumbo e beladona. A beladona é uma planta venenosa cujo colírio era usado pelas mulheres italianas para manter as pupilas dilatadas e fazer os olhos parecerem maiores e mais brilhantes. Eu nem vou entrar nessa militância de se envenenar para ficar bonita, porque não dá tempo. Mas vem daí a beladona. Por isso que chama beladona, uma mulher bonita. La beladona. Ela tá cega. Pois é. Basicamente. É bonita e cega. Ela não vai enxergar o estrupício na frente dela. Enfim. Não vou militar. E, gente, por que eu falei? Olha o nível de malignidade do plano da Daisy. Porque, a princípio, a suspeita mais óbvia era a dona Zeli. Porque foi ela que fez o bolo. Claro. Entretanto, mas assim, já no começo a história parecia um pouco estranha. Por quê? Porque qual que seria o argumento? Tipo, a Daisy nem estava lá. Não foi a Daisy que fez o bolo. Será que a polícia chegou a investigar a possibilidade da dona Zeli estar tão deprimida pela perda que ela estava tentando matar a família inteira e se matar depois? Claro. O que justificaria ela ter comido mais do bolo, né? Então eles pensaram, gente, tipo, coisas mais estranhas já aconteceram, sabe? Infelizmente, uma coisa muito triste, mas pode acontecer, né? O luto mexe com as pessoas e faz muita gente surtar, então a gente também não pode falar que isso não aconteceria, porque a gente já viu coisa tão estranha nesse podcast que vai saber. Entretanto, gente, todas, sem exceção, todas as testemunhas próximas às vítimas interrogadas pela polícia apontaram para Daisy Moura dos Anjos. Que era, inclusive, quem havia levado a farinha e o açúcar para casa de Zeli. É claro. A farinha e o açúcar estavam dentro de uma cesta básica doada por uma instituição de caridade para ajudar as vítimas das enchentes. E tinha sido transportada pela Daisy e pelo Diego alguns dias antes das festividades. A gente não tem a data exata, mas foi numa dessas... Ninguém soube precisar a data. Porque parece que desde a morte do Paulo, a Daisy estava assim, meio... Sabe quando a pessoa está sempre em volta? Sim, sempre tentando. E ela não trabalhava, né? O Diego passava o dia fora ou com o filho, então ela controlava basicamente tudo da casa, então o Diego não soube dizer quando que ela levou farinha. Sim. A Zeli também estava confusa, ninguém soube dizer quando, mas veio dessa cesta básica. A Zeli lembra que veio dessa cesta básica porque ela falou que a marca da farinha era muito diferente da que ela comprava e não era uma marca muito boa, mas como era doação... Claro. Tanto que, olha, no começo ela até achou que eles foram ver, a farinha estava vencida. Além de tudo, ela levou uma farinha vencida, pessoal. Como se não bastasse, ela levou a farinha vencida. Eles foram até ver, tipo, se a farinha... A Daisy chegou a falar que a farinha vencida podia ter matado todo mundo. É sério. Sim, farinha vencida faz isso. Não é de fuder? A Daisy foi chamada pra depor pela primeira vez. E antes... Gente, eu acho isso tão absurdo, porque a pessoa é tão Karen, que assim, antes mesmo dos investigadores fazerem qualquer pergunta, ela já informou a polícia que ela tinha feito buscas sobre venenos no seu celular. Ai. Ela falou, só pra vocês saberem, eu
olhei, vocês vão encontrar pesquisas sobre veneno no meu celular em setembro, porque depois que o meu sogro morreu, eu fiquei curiosa com os comentários da prima do meu marido sobre a possibilidade de envenenamento. Ai, Daisy. Pau no seu Durante cu. durante o depoimento, ela confirmou que tinha uma relação tumultuada com a Zeli, mas alegou que nunca desejou a morte da sogra e que, inclusive, tinha brigado para que a Zeli fosse para casa dela no Natal. Como eu não vou gostar da minha sogra se eu convidei ela para passar o Natal na minha casa? Nossa, gente, esse é o argumento mais ilógico da face da Terra, mas tudo bem. Depois dessa primeira conversa, os investigadores definiram a Daisy da seguinte maneira, tá? Aqui eu separei algumas declarações. Essas declarações foram dadas pelos delegados Marcos Vinícius Veloso e Sabrina Defente. Ela é uma pessoa extremamente manipuladora, extremamente calma, extremamente firme nas suas afirmações, extremamente convincente. Uma postura bem fria, uma postura com uma resposta sempre na ponta da língua. Ela é tão dissimulada que, mesmo não tendo durante muito tempo uma relação boa com a família do esposo, logo após adquirir esse arsênio, ela passou a ter conversas com a sogra, dizendo que estava com saudade, que queria vê-la, que precisava vê-la. Mano, que filha da... Eu tô com ódio, Natália, que você não tá entendendo. Eu não aguento, gente. Como é que a pessoa pode ser tão filha da puta? Como é que ela pode ser tão descarada? Sabe? Porque não é só a pessoa ser ruim, é A audácia deboche, dessa mona. é audácia, sabe? É tudo que há de ruim na humanidade tá num corpo Sim. só. E uma análise preliminar do histórico de buscas dela na internet revelou que ela não apenas estudou sobre a Júlia Tofana muito antes do falecimento do sogro, como também que ela estava extremamente interessada em desvendar a verdadeira composição da Aquatofana. Ai, meu Deus. A autoestima da Mona, né? É um veneno que, assim, faz séculos que ninguém sabe o que tem. É um segredo, tem gente que fala até que deve ser lenda. Relaxa, a Daisy contadora, ela vai desvendar. Ela trabalhou, o último emprego dela foi antes dela se formar. Ela não para nem no serviço de auxiliar de escritório. Claro. Eu tô Mas sendo não, relaxa. Não. Não, você não tá sendo preconceituosa, porque é verdade, ela não consegue fazer trabalhos básicos porque ninguém tolera ela. Mas ela então vai ela descobrir... ela nunca conseguiu construir uma carreira, porque até quando ela começa no início ali da carreira, ela já perde o emprego porque ninguém aguenta essa vaca do cacete. Daí agora ela acha que ela vai descobrir a água tofana. Ela é o quê? A química. É. Ela é a Breaking Bad lá, ela é a Eisenhower. Ai, meu Deus. E foram encontrados também, além, né, de pesquisas sobre Júlia Tofana, Aquatofana, a composição da Aquatofano, foram encontradas pesquisas por termos como veneno para o coração, arsênio veneno, veneno que mata humano. Nossa, então você percebe, gente, assim, que tem muito mais autoestima do que inteligência aí, né? Sim. Como a maioria dessas pessoas tem, né? Muito mais autoestima e ego do que inteligência. Ela é até da bunda. Ela é o quê? Até da bunda. O Ted Bundy mulher, sabe? Tem muito mais muito mais autoestima do que inteligência. Até da bunda. Ai, gente, desculpa pela piadela. Eu pensei no Ted Bundy, o Ted Bundy é outro, que fala, não, ele era muito inteligente, mas você vê os discursos dele, não era, ele era muito mediano. Nossa, gente, desculpa mesmo. Eu sei que eu tô um pouco descompensada nesses 2 episódios, é que esse caso mexeu muito comigo. Eu fiquei muito, muito revoltada, muito revoltada. Eu não sei se é porque também caso brasileiro, você fica pensando como pode, você, tipo, a gente já passa tanto perrengue. Eu acho que caso brasileiro mexe mais com a gente. Eu percebo. Eu evito fazer caso brasileiro porque eu fico toda descompensada também. Eu fico toda... Parece que é muito próximo da gente. É muito próximo da gente. É nosso povo, é nossa gente. É uma história que a gente consegue se relacionar mais com a história. Às vezes, você morou em Canoas. É capaz da sua família que morou lá conhecer essas pessoas. Vai saber. De vista, não é que se fosse um relacionamento próximo você saberia, mas... saber quem é, sabe? Eu imagino que é meio parecido quando acontece alguma coisa com alguém de Pirassununga. Eu não conheço todo mundo de Pirassununga, mas eu vou saber onde é, tipo, a padaria que a pessoa ia, a escola que a pessoa estudou. É diferente, não sei explicar, mas mexe mesmo. Bate diferente mesmo.
E eu acho que, assim, eu acho que é tanta injustiça e eu acho que é uma treta tão desnecessária, uma treta tão fútil. Eu acho que é isso que me deixa mais indignada. Não tinha a menor necessidade. Nada disso precisava Se essa mulher acontecer. tivesse abaixado a bola lá atrás, isso não teria, Sim. sabe? Enfim. Hum. A perícia revelou também que a Daisy comprou Arsênio pela internet, em 16 de agosto, usando o nome Daisy Marques dos Anjos. O pedido levou 5 dias para ser entregue à casa dela e foi assinado por ela, à mão. Tem o Gente, você pode recibinho. comprar Arsênio assim? Então, como ele tem utilizações como agrotóxico, como... eles chamam de mata-mato, né? Ele é Sim. vendido em alguns lugares. Mas, gente, você não podia poder comprar Eu também acho que não, eu não entendi direito, mas pela assim, internet sem uma licença, sem nada. tem, gente, foram divulgadas, vai para os nossos apoiadores das imagens que a gente coloca, tem até como é um produto químico perigoso, você tem que assinar mesmo o recebimento, né? Tem a Sim, assinatura dela, tem o print screen com o código de rastreio, tem tudo, tem todas as evidências possíveis que ela assinou, que porque ela ela é recebeu e burra. assinou. O pedido levou 5 dias para ser entregue à casa dela, foi assinado por ela à mão, e o Paulo faleceu 13 dias depois dela receber Nossa, ela é essa muito encomenda. burra. Graças a Deus que ela é burra, porque pelo menos Sim, pegaram ela, mas ela é muito sim. burra. Essas evidências foram suficientes para que os investigadores solicitassem a exumação do corpo do Paulo e, surpreendendo um total de 0 pessoas, né, foi constatado que o Paulo também foi envenenado por arsênio. Uhum. Em 5 de janeiro de 2025, Daisy Moura dos Anjos foi detida preventivamente por triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio e enviada para a unidade prisional de Torres. Amém. Triplo homicídio porque, nesse primeiro momento, ela foi indiciada pelo Bolo e ainda não pelo Paulo. Uhum. Mas mais pra frente a gente vai falar, o Paulo com certeza foi envenenado por ela também. Uhum. Você ficar com mais raiva agora. Ah, não Porque melhora nunca. Não. Porque enquanto esteve presa, Daisy escreveu muitas cartas. Ah, é claro que ela escreveu. Ela E eu vou precisa ler... falar da vida dela pra alguém. Ela precisa Não é falando da vida mostrar o dela, não. quão inteligente, maravilhosa ela é. É. Eu vou ler alguns trechos dessas cartas, tá? Porque essas cartas não foram divulgadas na íntegra. O primeiro trecho é de uma carta que ela mandou pra Dona Zeli. A Filha pessoa da que ela tentou puta! matar em pelo 2 menos vezes! 2 ocasiões diferentes. Sabe Não, o que ela 3 mandou? vezes. Tem o chocolate, a água e o suco. Tem, é Depois que verdade. ela. 3 vezes ela tentou matar a Zeli. E, gente, um detalhe, tá? Quando a polícia foi atrás da garrafa de água e da garrafa de suco, só que eles acharam, o resto foi tudo jogado fora. O parente que estava acompanhando a Zeli ficou tão desesperado que jogou tudo fora. Uhum. Mas eles conseguiram recuperar a garrafa d'água. O problema é que a garrafa d'água não tinha quantidade suficiente para ser confirmado, não tinha líquido suficiente na garrafa para confirmar a presença ou não de arsênio. Tá. Então, assim, a gente não tem certeza se ela levou arsênio, mas se os lacres estavam rompidos, eu acho que não tem nem muito o que pensar, sabe? Não, claro. Mas olha o que ela mandou para Dona Zeli. Muito obrigado, escreveu errado ainda, por esses 20 anos que fez da minha vida de casado o inferno. Mais uma vez, eu sou a vilã e você a mocinha. Conseguiu ficar com tudo que é meu, a minha família e a minha casa. Ela ainda acha que ela tá certa. Mas mais uma vez eu sou a vilã. É porque se você envenena uma pessoa 3 vezes, você é claramente a vilã. Conseguiu ficar com tudo que é meu. Ela tirou o marido e as irmãs dela. Conseguiu ficar com tudo que é meu. Amada, quem causou tudo isso foi você. Não tem nenhum cenário nessa história em que você não esteja errada. Em que Não tem você nenhuma seja vítima parte. de qualquer situação aqui. Olha a audácia dessa mona, presa, enchendo o saco da mulher, que ela quase matou 3 vezes, que ainda tá hospitalizada e de luto pela família inteira, que você tirou dela. Como pode? Gente do céu, é muita ruindade. É muita. Gente, eu não tenho palavra na língua portuguesa para descrever uma pessoa assim. Porque é uma mistura de maldade, de ego, de audácia, de deboche, de tudo. Eu não consigo descrever, não tenho uma palavra. Alguém me dá uma sugestão de uma palavra para descrever essa pessoa, porque E vocês acham? é de uma crueldade que isso não tem alma. Essa pessoa não tem alma. É isso.
E aí, a seguir, eu vou ler para vocês também alguns trechos de cartas que ela escreveu para o Diego. Não podemos alterar o passado e nem trazer de volta as pessoas amadas que perdemos. Não perdemos, você matou. Você matou. Eu adorava meu sogro. Amava a Dinda, a Neuza, e a tia Maída. Em relação a Tati, há 20 anos atrás, seu ciúme obsessivo nos distanciou, juntamente de todos vocês. A droga do veneno comprei para mim, pois te falei que estava muito depressiva e nesses momentos a gente não pensa. Ela ainda tentou meter o louco de que o veneno é para ela se matar. E ele acabou na boca de todo mundo, menos na dela. Pois é. É igual quando eu tentei me matar atirando em 20 pessoas. Você lembra daquele dia? Aquele dia foi louco, né? Aquele dia foi louco. É difícil, né? Dá uma raiva. Gente, é uma indignação que não... Eu tô com um buraco no estômago. É isso. Dá muita raiva. E, gente, a princípio, o Diego foi visitá-la na prisão. Ele enviou mantimentos e produtos de higiene pessoal. E nas primeiras semanas de janeiro, ele defendia veementemente que a Daisy era inocente. E ele alegou que por mais estressante que fosse a relação e por mais controladora que ela fosse, ela não seria capaz de fazer aquilo contra a família. Tá, Diego, agora eu preciso soltar sua mão, amado, porque eu te apoiei até agora, mas assim... Então, as coisas começaram a mudar quando ele e o filho foram submetidos a exames periciais e foram detectados traços de arsênio em ambos. Claro. O que indicava que eles também haviam sido envenenados pela Daisy em pelo menos uma ocasião. E aí, gente, é por isso que tem... não sei se vocês lembram que na parte 1 eu comentei quando ela serve o suco pro Diego e pro filho, que a gente não sabe se ela fez o filho vomitar ou não. Tem algumas fontes que dizem que fez, mas se ela tivesse feito, eu não sei se ele teria arsênio suficiente no sangue para ser detectado nos exames periciais, não tenho certeza. Então, é por isso que eu fiquei na dúvida também. Mas é fato, isso tá em todas as fontes, que tinha arsênio tanto no corpo do Diego quanto no corpo do filho deles. Tá. Tipo, eles estavam com arsênio neles, eles foram envenenados por ela. E aí eu também quero abrir mais um parênteses, né? A gente fala isso na parte 1, o Diego tem sido bastante criticado pela opinião pública, pela suposta demora em entender o que estava acontecendo. E o primeiro ponto que eu quero reforçar, né? Até porque foi foram coisas que eu vi sendo muito questionadas nos comentários e tal, é que o Diego foi intensamente investigado e interrogado e foi inocentado de qualquer suspeita em relação aos envenenamentos. Até porque ele e o filho também foram vítimas. Sim. E o segundo ponto que eu quero trazer é que nem mesmo a dona Zeli, que era a pessoa que mais sofria com as atitudes da Daisy, desconfiava que fosse ela. Inclusive, numa entrevista pro Fantástico, a dona Zeli disse: eu sabia que ela era má, que ela fazia maldades, mas nunca que fosse chegar a um nível desse. Claro. E é o que a gente comentou, a gente não espera isso de ninguém, porque a gente não é assim, então você não espera que isso esteja acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família. Isso parece coisa que você vê na novela. Então não é uma coisa que você espera, que você esteja preparada. Existe muita manipulação e quem manipula tem experiência em manipular, quem é abusivo não é abusivo o tempo todo. O Diego tá numa relação abusiva já há mais de 20 anos. Ele tá com o luto do pai e agora de outras 3 pessoas da família. É difícil pra gente, no olho do furacão, perceber o que tá acontecendo. E outra coisa, gente, também, a própria Tatiana, que a gente fala, a Tatiana estava muito desconfiada da Daisy, mas a Jaqueline conta que a Tatiana nunca imaginou que ela mesma fosse alvo do ódio da Daisy a ponto de ser morta por ela. O que a Tatiana falava pra Jaqueline é que ela temia pela Zeli, porque ela via como a Daisy falava da Zeli, mas ela não tinha ideia que a Daisy ainda guardava rancor pelo casamento de 20 não sei quantos anos atrás. Nesse nível, ela tava mais relaxada em relação ao... Primeiro, ela comeu o bolo porque foi a dona Zeli que fez. Porque a Tatiana não tava comendo nada que a Daisy... Claro. Fazia. Mas ela nunca imaginou que a Neuza e a Maida e ela mesma fossem alvo desse ódio também. Então, eu só queria levantar esses pontos porque realmente, para deixar a situação bem clara, que a gente não vamos esquecer de que o Diego é uma vítima também, né? E que ele vai
Eu não consigo imaginar o que esse cara deve estar sentindo nesse momento, assim, então... É fácil pra gente julgar sabendo da história toda É, apresentada num podcast de True Crime, onde a gente é, já sabe o que aconteceu, o que vai acontecer. Agora, quando você tá ali no olho mesmo do furacão, quando você tá ali quando você tá no meio do problema, no meio da situação, é muito difícil ver as coisas claramente, gente. é, Então, um pouco de empatia também da nossa parte, né? é. É É, é, necessário, é aquele tipo realmente. de situação que você nunca imagina que vai acontecer com você. E você não sabe como você reagiria a menos que você esteja na situação. A gente não É, sabe como a gente ia reagir também, se a gente ia ser é, espertão, igual a gente acha que a gente é. é. É isso mesmo. Eu quase não fui lá seguir o Leprechaun no meio da floresta, tendo um Então, podcast de True Crime, então assim, é. a gente não sabe mesmo, na real. Gente, você Mas consegue me atrair facilmente para uma van se tiver um cachorro lá dentro. Qualquer pessoa pode. Você quer ver o filhotinho? Ó, vem ver na van. Eu falo, eu vou. eu não sei se eu já te contei, mas teve uma vez, em 2012, que eu e a minha amiga Alejandra, a gente literalmente entrou numa van. A gente tava em Pinheiros, no Espetinho, e aí a Você gente me queria ir pra... falou disso. A gente entrou numa uma van com 3 pessoas randômicas. Eu não lembro se eles eram da Bolívia ou da Colômbia. A Alejandra falou espanhol com eles. Ela falou, eles vão dar carona pra gente. Eu falei, mas a gente vai entrar nessa van? Ela falou, qualquer coisa a gente... Se eles tentarem alguma coisa, a gente bate neles. Tipo, e a gente foi. E nada aconteceu. Mas assim, hoje eu parando pra pensar, eu penso, meu Deus, eu só entrei na van. Tá. Então. Então, Ninguém é assim, espertão do jeito que a gente não, julga não os é. outros como se a gente fosse espertão, que a gente nunca ia cair numa cilada, mas se a gente parar pra pensar, a gente podia ter caído em várias já. Eu fico. Hoje, às vezes, no silêncio da noite, eu lembro que eu fiz isso, eu fico com uma vergonha alheia de mim mesma. Eu penso, gente, como Ah, pode? Mas enfim, retomando a ah, história. A Daisy foi presa, o Diego foi confrontado. Não tinha. A partir do momento que você tem a prova que você foi envenenado com arsênio, a mesma coisa que sua mulher comprou, não tem como você negar o que aconteceu. daí já não. E aí ele começou a se afastar. As visitas Uhum. pararam, os envios de alimentos e produtos de higiene pessoal pararam. E a vida da Daisy na prisão foi ficando cada vez mais difícil, tá? Ela Hum. teve que ser mantida numa cela isolada, o que não impedia que as outras mulheres que estavam no complexo de ameaçarem pela janela da cela, porque ao tentar assassinar uma criança inocente, ela feriu um código de ética do mundo do crime organizado e Ah. era considerada um alvo. Uhum. Paralelamente, tinha a questão do presídio de Torres estar superlotado e ela estar sozinha numa cela individual, o que causava ainda mais Ah, tensão, porque para algumas das outras mulheres presas em Torres, ela parecia estar recebendo regalias por ser uma envenenadora em série de um crime midiático. sim. Como solução temporária, ela foi transferida para o presídio de Guaíba, Tá. onde ela também foi mantida numa cela isolada, porque não tinha como, ela estava jurada, né? Hum. E em Guaíba, ela reclamou da qualidade da comida servida para ela na cela. Não tem arsênio suficiente, é isso? Segundo a Daisy, o almoço era preparado por volta das 10h30 da manhã e quando chegava para ela comer algumas horas mais tarde, a comida já estava praticamente podre. Daisy não gostava de comer comida fria, Hum. Que bom, hein, Daisy? né? Ela também reclamou das condições de higiene de sua sala individual e do cheiro de esgoto que subia da janela. Então, quem quer conforto fica em casa. E calma que piora, É claro que piora. porque paralelamente a investigação prosseguia. E em um de seus depoimentos, o Diego contou à polícia sobre uma outra morte estranha que aconteceu em Hum. 2020. O pai da Daisy, um homem chamado José Lore Silveira Moura, faleceu de repente, com 67 anos. E a causa da morte foi dada como cirrose hepática. Entretanto, uma nova busca feita no celular da Daisy revelou uma troca de mensagens interessante entre Daisy e Dona Zeli. Ao falar sobre a morte do Paulo, a Daisy disse: "O Paulo morreu como meu pai." Hum. Somadas ao fato de que os sintomas de uma cirrose podem se assemelhar aos do envenenamento, os investigadores consideraram essas circunstâncias suficientes para cogitar o pedido de exumação do corpo do pai da Daisy, em busca de traços de arsênio. É possível que, diferentemente do Paulo, da Neuza, da Mari e da Tatiana,
o pai tenha sido envenenado aos poucos, com doses baixas, da mesma forma que ela fez com o Diego, desde setembro. Gente. Também, gente, isso é meio... essa informação tá só em algumas fontes, depois a gente vai saber por quê. Nesse depoimento, o Diego também disse que a avó da Daisy morreu de um jeito muito estranho e quem cuidou foi a Daisy. Gente, essa mulher não para. Ela tem. Qual que foi a grande treta que ela teve com o pai e com a avó? O chocolate dela, o chocolate quente dela não estava quente o suficiente? Então, isso a gente não sabe. A avó não mimou. Sim, porque se a treta com a família do Diego era R$ 600 que foi devolvido no outro dia e um casamento que aconteceu antes do dela, eu imagino que não foi um caso de abuso, uma coisa assim terrível que tenha acontecido com ela. Deve ter sido uma treta ridícula. A gente A não avó sabe. gostava mais da outra prima. Da irmã, ela tem uma irmã. Ah, então. Pois é. Não sabemos, gente. A gente vai saber mais pra frente por que que não sabemos, né? Em 12 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira, a Daisy recebeu uma visita do advogado do Diego, que lhe comunicou que o marido estava dando entrada no pedido de divórcio. Em resposta, a Daisy lhe entregou a aliança de casamento e retrucou que não tinha necessidade de divórcio, já que ela pretendia tirar a própria vida logo após a visita. Poucas horas depois, na manhã seguinte, a Daisy fez sua última vítima fatal ao se enforcar em sua cela usando uma camiseta. Ela deu um nó, eu não sei, eu não tenho ideia se alguém souber, mas o delegado chamou isso de jiboia. Algum nó que você dá na camiseta. Ela chegou a ser encontrada com vida e socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela estava sozinha na cela e na camiseta que usou como corda, ela escreveu a seguinte mensagem de despedida. Eu não sou assassina. Sou só um ser humano fraco e com depressão por tanto sofrer na vida e pagar pelos erros e ingratidão dos outros. Covarde. Ou seja, né? Zero responsabilidade foi assumida. Um inquérito foi aberto para investigar a morte da Daisy, por ser um caso bastante midiático de uma pessoa que estava sob o uso de antidepressivos. Ela estava tomando antidepressivo quando ela foi presa. E porque ela estava sofrendo ameaças na prisão, né? Não era segredo que ela era considerada um alvo. Sobre isso, o chefe da Polícia Civil afirmou: vamos, obviamente, ter de fazer toda a apuração, verificar a causa-morte, os exames, todas as oitivas, todos os elementos a serem colhidos para realmente, ao final, confirmar o suicídio e descartar a possibilidade de crime de participação em suicídio. Até o momento de encerramento desse roteiro, a gente está no dia 3 de março de 2025, esse inquérito não foi concluído, mas ao que tudo indica, foi de fato um suicídio, né? Há quem teorize que, ao receber o pedido de divórcio, ela apelou para a única alternativa que interromperia o curso das investigações, visto que as investigações sobre a morte do pai dela foram interrompidas após a morte dela. Então, mas o fato de a gente nunca vai saber o que de fato motivou ela a tomar essa decisão. Tem muito psicólogo hoje que está tentando teorizar sobre, né? Porque falam que é muito difícil que um psicopata tire a própria vida, então talvez ela não fosse uma psicopata. Tem essa discussão sobre o diagnóstico, que eu não tenho capacidade intelectual, nem não tenho estudo para discutir se ela é ou não. Nunca, tipo, eu tô com uma raiva imensa de uma pessoa que eu nem conheço, que nunca me fez nada, não, sabe? Mas então eu não tenho como dizer, como dar um diagnóstico nem nada. Até porque esse tema ainda está sendo discutido, mas acreditam que ela meio que cortou, tipo, que ela fez o que ela tinha que fazer para que não chegasse na família dela, para que a família dela não descobrisse também o que ela fez. Tá. E tem quem diga que foi meio que um acidente, que foi para chamar a atenção do Diego, que não era para acontecer, que acabou... Mas não dá pra saber mesmo, gente. É fato que, assim, ela tava tomando antidepressivo na prisão, ela chegou a fazer 3 consultas com o médico quando ela tava em Torres, com psiquiatra. Então ela tava medicada, tava fazendo acompanhamento. Falaram que as condições dela pioraram muito quando ela mudou de cadeia, né, quando ela foi pra Guaíba. Mas o estopim parece ter sido o pedido de divórcio. Tá. Ela foi sepultada em 14 de fevereiro de 2025 em Nova Santa Rita, no cemitério do Caju, em uma cerimônia discreta que compareceram sua mãe, sua irmã, o Correio do Povo e um pequeno grupo de pessoas. Ninguém da família dos Anjos compareceu, nem Diego, nem o filho do casal. O delegado Heraldo Guerreiro, que é o subchefe da Polícia Civil, afirmou que não há dúvida sobre a autoria do crime, apesar da Daisy ter deixado a mensagem negando ser uma assassina. Ele fala literalmente, tá? Ele diz: não há nenhuma dúvida sobre a autoria dos envenenamentos.
E a polícia afirma que reuniu provas suficientes para apontar a Daisy como a responsável pelos 4 homicídios. A pena, caso ela fosse condenada, poderia ultrapassar os 100 anos de prisão, considerando as 4 vítimas fatais e as qualificadoras do crime. O caso foi dado como encerrado com a identificação da autora, tá? Foi ela sim, ela foi marcada como responsável. Sim. Mesmo sem a possibilidade de punição legal. Ou seja, a Daisy é considerada responsável pelas mortes, mesmo sem ter sido julgada, mas ela não vai ser formalmente indiciada porque ela perdeu a vida na prisão. Já que o artigo 17 do Código Penal impossibilita punibilidade de uma pessoa falecida. Sim. E, gente, muito embora a Daisy não possa machucar mais ninguém, os 42 anos que ela passou nesse mundo deixaram sequelas profundas nas vidas dos que sobreviveram a ela. A dona Zeli perdeu o amor da vida dela, suas 2 irmãs e sua sobrinha afilhada, além de estar enfrentando sequelas físicas graves pelas 3 tentativas de envenenamento que sofreu. Ela afirma que ainda tem muito formigamento nas pernas e que caminha com dificuldade. Coitado dessa mulher, gente. Sobre a Daisy, ela diz: eu não tenho nem pena, nem raiva, nem ódio, nem sei que tipo de sentimento. Mas quando eu penso que ela tirou as 4 pessoas mais importantes da minha vida... Nossa, gente. Eu fico até emocionado, porque o Jefferson, o marido da Maida, perdeu a companheira com quem dividiu a vida por 35 anos, e ele relatou que ele está tendo dificuldade para seguir com a vida. Ele fala, agora tem que seguir em frente, tá muito difícil. Eu tenho que reconstruir tudo de novo. E ainda bem que eu tenho 2 trabalhos, então eu vou focar no trabalho. Porque quando eu começo a trabalhar, eu consigo dar uma desligada. O João perdeu seu irmão e melhor amigo, a esposa e a filha. Hoje ele afirma que vive pelo filho de Tatiana, o neto que sobreviveu. E ele diz, meu neto é tudo que eu tenho. Ele dá força pra gente, parece um adulto, mas às vezes a saudade aperta, porque ele é uma criança. Claro. Esses dias, ele conta, né? Esses dias ele ficou deitado vendo TV comigo e começou a chorar. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse, saudade da minha mãe. Isso esmorece o cara. Fiquei um tempão conversando com ele, peguei um guaranazinho, ele tomou, se acalmou e disse, te amo, vô. Aquilo foi tudo. Se eu não tivesse ele, eu não sei se estaria aqui. Nossa, gente. Hoje, o marido da Tatiana e o João criam o filho dela juntos. E usam esse momento para elaborar o luto pela perda das companheiras. E sobre isso o marido fala. A gente está juntando os cacos dia após dia. Difícil essa retomada da vida sem elas. Sempre foi uma família de muita afetividade, de muitos encontros. Foi muita coisa ao mesmo tempo e ficamos perdidos, porque elas eram nossos esteios. A vida tem que seguir. O guri retoma as aulas em fevereiro e ele é tudo o que temos. Agora só peço que elas descansem em paz, que a gente vai seguindo por aqui. E essa é a história de Daisy Moura dos Anjos, gente, a pior mulher que já passou por esse podcast. Nossa Senhora! Gente, desculpa alguma coisa, eu fiquei muito... Esse caso me tocou demais, assim. Eu acho que foi o caso que mais te emocionou. Foi. Eu nunca vi você tão emocionada. Normalmente eu que só choro primeiro. Nossa, gente. Gente, é porque assim, é uma tragédia por nada. É uma tragédia por causa de uma pessoa arrombada. É nada, não tinha necessidade motivo. nenhuma. Não tinha necessidade nenhuma de nada disso tá acontecendo. E ela pode não ser uma psicopata, mas isso não muda absolutamente nada. Ela é uma pessoa extremamente cruel. E até o último respiro dessa mulher, ela negou responsabilidade. Ela não sou... Gente, assim... Ela negou responsabilidade, ela colocou a culpa nos outros, ela tentou desestabilizar, ela tentou fazer a morte dela com aquela mensagem na camiseta, ela tentou fazer a morte dela ser responsabilidade do Diego e da família dele. Sou só um ser humano fraco e com depressão por tanto sofrer na vida e pagar pelos erros e ingratidão dos outros. Pois é, como se ele e a família dele fossem ingratos a ela e eles tivessem feito isso com ela. Tipo, em nenhum ângulo você é a vítima, amada. Supera. Não. Tipo, olha o mal que uma pessoa faz por não ter sido colocada no lugar dela. Nossa, foi muito difícil pra mim mesmo, foi muito difícil, porque eu acho que eu nunca vi tanta maldade sem motivo. Não que alguns casos, não que ninguém, a gente sempre fala isso, nunca tem motivo, não existe um motivo bom pra você matar ninguém.
Não existe Mas, justificativa, mas é, às vezes tem uma explicação. é, E, sabe, você consegue entender por que que a pessoa é daquela forma, sabe? Mas nesse caso não dá pra saber porque ela foi covarde o suficiente pra não enfrentar as consequências da vida, dos atos dela. e negou até o final, né? Negou até o final, E assim, meteu o louco. eu não sei se tem, ela morreu antes, porque a partir do momento em que a morte do pai dela fosse confirmada como um assassinato, ela seria uma serial killer. Sim. E se eles continuassem investigando todas, porque pensem por quantas cidades essa mulher passou, pensa Sim. com quantas pessoas ela deve ter se indisposto, e dessas pessoas, pensa quantas não devem ter morrido. Às vezes é até uma coincidência, mas às vezes não é. Hum. Então, se esse caso tivesse continuado a ser investigado, ela poderia ser, se é que já não é, uma das maiores envenenadoras seriais, né, da história moderna, pelo menos do Brasil. Sim. A gente nunca vai saber, mas A gente não realmente. sabe. Porque ela dificilmente começou com o Paulo. Ah, sim. Não, É que o pai, a não. gente não tem. O processo de exumação, né? O pedido de exumação foi interrompido, o corpo do pai dela não chegou a ser exumado. Uhum. Pra buscar Sênio, né? Porque não deu tempo. Tipo, realmente não deu Uhum. tempo. Mas às vezes o pai dela nem foi a primeira pessoa. Não. Não dá pra E às saber vezes mesmo. ela não chegou nem a matar as pessoas. Às vezes tinha várias que ela envenenou só pra ver passar mal. Ah, pode Só ser, pra ver tu sofrer. Não pode ser. necessariamente ela matou todo mundo que ela envenenou. Tem gente que tem prazer em só ver o sofrimento dos outros. Nossa, então assim, me pegou muito, porque eu não consigo encontrar uma explicação lógica para a existência dessa mulher no mundo, assim. Tipo, a Ah. existência dela como ela é. Eu não consigo entender como que uma pessoa é assim. Eu não Hum. consigo ter nenhum tipo de empatia por ela. Eu não consigo me colocar no lugar dela de maneira alguma. Ah. Assim, Não, é bem difícil. É bem difícil. É revoltante demais. é Eu não sei isso, nem. gente. Eu não sei nem como Mas, fechar, porque eu não sei. Eu não é, consigo nem achar palavra pra. Eu não consigo achar uma palavra pra descrever essa vaca. eu realmente não sei, assim, o mundo é uma coisa tão louca, né? Acontece tanta coisa, assim, porque eu não consigo pensar em um propósito para essa pessoa ter existido no mundo, assim. Para mim, é uma Não. pessoa que ela só deixou dor, só deixou sofrimento, só deixou mágoa. Eu acho que a única coisa positiva que a gente pode falar é que agora o mundo tá livre dela. É isso. É muito Graças a triste, Deus. mas é Ah. isso. O mundo tá livre dela. Hum. E eu acho que a gente também tem que falar sobre a gente normalizar cortar parente da nossa vida. A gente parar de passar pano a pessoas que fazem coisas horríveis pra gente só porque é parente. Nossa, gente, por favor, cortem as pessoas da É. vida de vocês, não E eu vale a não. pena. Eu quero deixar muito claro que eu não tô falando isso com o intuito ou no sentido de responsabilizar os dos anjos por nada, tá, gente? Eu tô falando de uma maneira geral, porque a gente sempre Ah. tenta usar esses casos pra passar uma lição, pra passar uma. Até porque eu Uma acho. reflexão, né? Até pra gente mesmo É, conseguir fazer sim. sentido do que a gente tá lendo, escrevendo e fazendo, porque se a gente não conseguir refletir sobre as histórias que a gente conta e tirar alguma lição e tirar um aprendizado, por que que a gente faz o que a gente faz? Por que que a É, gente passa por esse tormento? é. Não, e até assim, até porque eu acho que no caso particular da Daisy é uma situação tão absurda, porque, vê, tudo isso foi por conta de uma treta de 2001. Eu Uhum. acho que mesmo que eles tivessem cortado totalmente, ela tava nutrindo esse ódio por nada, há tanto tempo que ela ia dar um jeito de fazer alguma coisa. É, Independente dela tem ter isso sido também. cortada ou não, no caso dela. Mas eu falo assim, trazendo pra nossa vida, eu acho que a gente tem que começar a normalizar, a cortar relações que sejam tóxicas, independente de quem seja a pessoa, sabe? Independente de porque a gente Uhum. passa tanto pano pra tanta coisa horrível. Ai, não, porque é parente. Gente, independente É do nível de família. parentesco que você tem com a pessoa, essa pessoa não tem o direito de te desrespeitar, de te diminuir, de abusar de você. E tem gente que tem que ser colocada no seu lugar pra não encher o saco. Eu acho que é isso. Ah, Mas, eu nossa, concordo. E eu tô mais uma feliz que vez. acabou. Nossa, eu tô. Nossa, desculpa alguma coisa mesmo, gente. Mexeu muito comigo mesmo. Eu fiquei muito emocionada. Foi muito difícil escrever. Foi muito difícil ver. É que eu vi eles dando entrevista, porque eles deram entrevista pra Uhum. TV, vê-los.
Foi muito dolorido. Tanto que é uma coisa assim, as fontes estão aí, mas eu recomendo que vocês vejam se vocês estiverem num dia bom, porque... E se tiverem com vontade, porque é difícil ver. É difícil ver eles falando, é difícil ver a dor no rosto deles. Se você tiver num dia bom e quiser estragar, daí você vê. Mas assim, a gente contou essa história pra vocês não precisarem fuçar se vocês não quiserem, pra deixar mais palatável, porque foi muito difícil. Foi muito difícil. Nossa. E foi muito difícil e eu só tô contando a história. Eu não consigo imaginar o que essa família tá passando, assim. E por nada. É isso que eu fico indignada, é por nada. Porque uma Nersa não casou na igreja que ela quis e porque a Nersa não superou que a mulher tinha a senha do cartão do filho. Foi por isso. Nossa, gente. Quanta gente ainda tem que sofrer no mundo por conta de meia dúzia de pessoas mimadas que acham que valem mais que os outros, né? E que podem fazer e falar o que quiserem. E que... Não. Apenas não. Mas muito obrigada que você tenha feito esse trabalho todo e que você tenha passado tudo isso para poder contar pra gente qual que foi essa Thor, porque eu acho que tinha muita gente curiosa que também só viu ali as manchetes e não entrou em detalhes. E eu sei que tinha muita gente que estava pedindo esse caso, muita gente que estava aguardando esse caso. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, Rê. Obrigada mesmo. Eu espero que tenha ficado bom no final. Eu sei que eu me enrolei muito pra falar. E que eu fiquei meio puta, e que eu bati na mesa. E que, nossa, eu tava parecendo uma Luffy. O Enéas, tava parecendo o Enéas batendo nos negócios do debate. Nossa. Sim, mas o bom é que eu exorcizei. Saiu assim. Agora a semana pode começar mais calma. Eu tô até mais leve. Nossa, eu precisava exorcizar essa mulher. Eu sei como é que é. Você fica com o caso, você fica o tempo todo pensando naquele caso até você fazer o episódio. Sim. E você poder falar tudo que você pensou, tudo que estava dentro de você. E, gente, do fundo do nosso coração, a gente espera de verdade que a família dos anjos se recupere. Eles merecem toda a felicidade do mundo. E que essa seja a última coisa, a última tragédia dessa família, da história dessa família por muitos séculos, assim, que eles vivem, que eles tenham finalmente sério? A felicidade que eles merecem. Porque, nossa, quanta tristeza. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste. E, gente, de forma geral, se você vir matérias sobre esse caso, artigos sobre esse caso, vídeo, podcast, lembre-se que essas são pessoas reais, que essas são pessoas que passaram por uma tragédia real, que essas são pessoas que estão passando por um luto real. E se você não tiver absolutamente nada de bom para comentar, não comenta. Não comenta, não vai julgar, não vai questionar, não vai ser filho da puta, sabe? Tem um pouco de empatia. Não é um caso lá da Rússia que ninguém nunca vai saber o que você comentou. É um caso que aconteceu no Brasil. Tenha um pouco de respeito, um pouco de solidariedade, um pouco de carinho também, sabe? Os nossos ouvintes normalmente não dão esse tipo de vexame, não. A gente avisa só porque... Porque a gente não sabe, né? Tem um outro que desanda. Não, Depois que porque a mensagem normalmente... que eu recebi ontem. Não, e também, quando a gente faz caso mais midiático, tem muita gente que não é da nossa bolha que acessa, né? Então a gente também não tá só falando com o nosso público de sempre, né? Então a gente... são alertas que a gente sempre gosta de dar, independente de qualquer coisa, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês sejam bons. Busquem conhecimento e... Ai, gente, o meu próximo caso vai ser mais de boa. O meu não. Então se preparem. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. É também um bem pedido. Mas é um clássico. Então tá bom. Então é mais rápido, é mais fácil de engolir. Eu acho que eu sei qual é. Ok. Isso vai ser bom. Vai ser, mas é revoltante também. É triste. E é isso, gente. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau. Beijos. Ha det bra. Sloan. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!